Godzilla e o Monstaverso não podem ter uma espécie, ou pelo menos é isso que o autor das últimas 3 novelizações de filmes do Monstaverso, Greg Keys, insinuou no início deste ano em uma entrevista com Gojigai. Ao escrever alguns desses livros, discutimos sobre a espécie do Godzilla, mas em determinado momento nos pediram para parar. Eu não sei porquê, eu não sei o que isso indica, eu não sei o que isso significa para eles, mas pensar no Godzilla como uma espécie aparentemente não é a maneira como devemos pensar sobre o Godzilla. Mas como isso pode ser? Como a Toho, após inúmeros filmes, quadrinhos e livros, pode de repente forçar a Legendary e o Monstaverso a potencialmente reescrever todo o Godzilla e realmente todo o antigo cronograma do Monstaverso como o conhecemos após muita pesquisa? Não encontrei uma resposta da Toho sobre este assunto, indicando que ainda está sob sigilo. E enquanto Keys é um oficial e alguém a respeitar nesta linha de trabalho, lembre-se de que isso é, neste ponto, simplesmente suas palavras e não está 100% confirmado. Após ouvir o clipe, podemos concordar que o autor provavelmente dizia a verdade, pois não tem motivo para inventar coisas sobre este assunto. A Toho tem sido criticada pelo Monstaverso e fãs de Godzilla por suas regras que não permitem que Godzilla cace e coma ativamente humanos ou outros animais selvagens, como uma criatura normal faria. E, claro, a regra deles de que Godzilla nunca pode morrer completamente, a menos que haja um substituto implícito, como um filho, ou que ele na verdade não estivesse realmente morto. Mas essas duas diretrizes são facilmente capazes de serem ignoradas e não causar nenhuma comoção real. Mas, potencialmente apagar todos os bits de lore que descrevem Godzilla como uma espécie no Monsterverso é um problema muito maior, pois mais ou menos destrói a intrigante história de origem do Rei dos Monstros neste universo particular. Godzilla é um personagem com muitas origens e muitas histórias diferentes para contar. Mas na maior parte do tempo ele sempre foi um espécime singular, o único membro do que quer que ele seja. Isso nunca foi um problema para mim ao longo da franquia antes do Monsterverso. Eu adorava o G-Man como uma entidade única e divina cuja existência era inexplicável. No final do dia, eu estava feliz por Godzilla estar lá, algo com que muitos podem se relacionar. Mas eu também era uma daquelas pessoas que realmente gostava de ver Godzilla ter muitos descendentes no filme de 98, e essa emoção atingiu o próximo nível quando se tratava do Monstaverso, e a possibilidade de que em algum momento neste universo havia vários membros de sua espécie. Se eles estavam vivos ou não nos filmes não importava para mim, só de imaginá-los já era divertido. Isso abriu muitas possibilidades para uma história de Godzilla que não seguia o mesmo caminho da maioria dos filmes anteriores, e são muitos. Tivemos Dagon, um membro da espécie de Godzilla que estava no primeiro filme, e teve toda uma história criada em torno dele que ajudou a impulsionar a trama quando se tratava da história dos Mutos. Naquela época, eu imaginava se Godzilla sabia que Dagon estava infectado pelo Muto Prime, e se ele apenas observava impotente enquanto o último de sua espécie morria lenta e agonizantemente, o que Greg Keys descartou em sua entrevista com esta declaração. Godzilla sabia sobre Deon? Ele o conhecia de alguma forma ou de um jeito amigável como "E aí, cara?" Não faço ideia. Isso tudo apenas remete a Legendary não indo a milha extra para que suas histórias no Monstaverso pareçam conectadas. Na minha opinião, ter seu escritor de livros tão claramente desinformado sobre essa interessante dinâmica é um grande erro. Então isso significa que... Parece que sim, o Monstaverso tem lutado constantemente para construir um universo completamente conectado, com a lore sendo rotineiramente um pensamento posterior ou completamente esquecida de um projeto para o próximo. E se realmente for o caso, que a Toho não permitirá mais que os criadores do Monsterverso criem uma lore descrevendo uma antiga batalha entre as espécies de Godzilla e Kong, não permitindo mais que personagens como Dagon existam na lore, isso é um pouco decepcionante. E já podemos começar a ver sinais dessa nova regra forçada aparecendo nos últimos 2 filmes e em suas mídias estendidas. Shimo era um titã semelhante a Godzilla e Godzilla x Kong, o Novo Império, mas de uma espécie diferente. Não diretamente.
Se for o caso, poderíamos simplificar a conexão biológica entre Godzilla e Shimo para algo como que ambos eram membros únicos de uma certa classe de titã. Como um crocodilo e um dragão de Komodo são diferentes, mas ambos vêm da linhagem dos répteis. Mas originalmente Shimo foi apresentado para parecer muito mais com o grande G-Man, como podemos ver nesta arte conceitual da fera. Você pode ver que ela não era exatamente idêntica ao Godzilla completamente, mas era claro que eles eram da mesma espécie. Como comparar um mastife a um pastor alemão? Ambos muito diferentes em termos de aparência, mas 100% membros da espécie canina. Titanos Dog também se encaixa aqui. As conversas sobre este adorável titã ser um ramo da espécie de Godzilla agora são possivelmente apenas fanfiction divertida. E lembra da infame arte conceitual exibindo um Godzilla voador atirando em um grupo de Kongs e Godzis? Finalmente podemos ter descoberto o motivo da cena retratando a guerra antiga em Godzilla vs Kong ter sido excluída e substituída pela versão presente no filme lançado. De uma história descrevendo uma verdadeira guerra massiva entre espécies, para uma história simplesmente sobre apenas um Godzilla desafiando a espécie Kong. Na minha opinião, é somente uma interpretação bem menos criativa da história e mitologia antigas do Monstaverso. Uma que não permite muito espaço para reflexão ou diversão ao criar uma história de origem cativante. Vale ressaltar que muitos dos outros titãs neste universo são retratados como os únicos de sua espécie. Mas temos que lembrar que isso é apenas um problema em relação ao Godzilla, porque está mudando algo que já estava estabelecido. A história do Godzilla no Monsterverso agora pode ser descrita como mais do mesmo. Godzilla, nos últimos 2 filmes, regrediu para ser principalmente uma força implacável, relegada a desempenhar o papel de uma ferramenta de condução de ponto de trama dramático e não muito mais. Entendo que a Toho quer garantir que o legado do Godzilla não seja manchado por uma história moderna absurda de seu amado personagem. Mas para garantir isso só pode haver um. A política sobre o Monsterverso tão avançada em sua vida útil não me parece correta e não ajuda este universo. Claro que ajuda a tornar o Godzilla individual mais especial e verdadeiramente divino, mas já temos cerca de 30 filmes fazendo isso, e era bom ter uma história de origem completamente diferente para a criatura. No fim, as coisas podem mudar, e como mencionei, não encontrei nenhum comentário oficial sobre isso além do que Greg Keyes disse. Mas ele escreveu os últimos 3 livros oficiais para este universo, então acho que há verdade em suas palavras. No futuro do Monstaverso, acredito que Godzilla continuará sendo apresentado como um ser único, sem família ou espécie, mas vamos aguardar e ver. Então você ouviu como eu não sou fã dessa possível mudança na história de Godzilla no Monstaverso, ou que simplesmente não vamos falar sobre o que já foi estabelecido na lore só porque a Toho disse isso. Agora quero ouvir suas opiniões, não posso estar sozinho nisso. De qualquer forma, se você gostou deste vídeo e quer mais como ele, você sabe o que fazer, inscreva-se, ative o sininho, curta o vídeo, compartilhe, faça todas essas coisas do YouTube. Como sempre, Jaco aqui, até o próximo vídeo.